no propósito da nossa Keila. E eu achei que seria outra passagem, mas o Senhor me deu essa para compartilhar. E o que o Senhor nos fala é para a gente perseverar em oração. Aqui foi um fato que aconteceu com Pedro. Herodes tinha mandado matar Tiago, e eu acho que isso deve ter trago muito espanto, né? Porque eles estavam perseguindo a chamada seita, né? Dos nazarenos, daqueles que estavam crendo em Yeshua. E Tiago foi morto, e isso deve ter trago realmente muito espanto para o povo que estava se reunindo. E como Herodes viu que isso alegrou os judeus, né, que ainda não criam em Yeshua, e ele tinha um interesse político de agradar os judeus, ele quis então matar Pedro, né? E aí Pedro foi levado por cárcere. Mas interessante que me chamou a atenção nessa passagem é que fala que quando ele foi levado, né, e provavelmente ele iria morrer, o Herodes só estava esperando passar a festa de Pêssar para poder matar. A palavra diz que eles se reuniram em oração e começaram a clamar ao Senhor incessantemente por Pedro. E a palavra diz que o Senhor trouxe um milagre, porque ele enviou um anjo àquela prisão, né, que desatou as correias de Pedro. Pedro estava preso no cárcere, né? E fez com que Pedro saísse daquela prisão e continuasse. Um milagre houve, né, naquele lugar, para a glória do Senhor. E eu meditando nas passagens, o Senhor fala muito sobre perseverar em oração. Só que a perseverança não é algo humano, né? A gente não tem a tendência de perseverar. De tudo que a gente começa, quando vem a dificuldade, o homem tem a tendência de parar, né? Tem a tendência de olhar para aquilo que é palpável, para aquilo que está diante dos seus olhos. Só que a perseverança é fruto do Espírito, né? Isso vem de Deus. E geralmente as promessas que o Senhor nos dá, Ele trabalha num tempo, né? Para que nos ensine a perseverança, a longanimidade. A perseverança tem que estar envolvida com fé, porque aquele que não crê não persevera, né? E vamos ler essa passagem, me chamou muita atenção e eu me alegrei, porque o Senhor, até lembrei do relógio de oração, que é de Deus, e está constantemente em oração, né? E meditando na palavra, os homens de Deus tiveram grandes experiências quando oravam, né? O Senhor enviava os seus anjos e fazia maravilhas, como fez com o próprio Daniel, como fez com Zacarias, que era homem temente, né? Como fez com aquele centurião Cornélio, né? Que não era só de sedacar, a ação de praticar justiça, né? Mas era um homem temente, que realmente estava ali queimando incenso diante do Senhor. Então é muito importante nós estarmos em oração. E a oração faz parte do nosso relacionamento com Deus. Aquele que não tem o hábito de estar queimando incenso ao Senhor não tem relacionamento com o Pai, né? É necessário a gente estar constantemente em oração, não somente por esse propósito, mas a nossa vida, a vida de um sacerdote é incessantemente queimar incenso. Então a palavra diz, eu queria só um pouquinho de água, porque minha boca está... 12, Atos 12. Aí. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para maltratar, aqueles que estavam se reunindo, né, pregando o nome de Yeshua. E matou a espada. Obrigada. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias de Asmo, né, de Pêssar. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando 4 quartenos de soldado para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois de Pêssar. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, né, aqueles que estavam se reunindo no nome de Yeshua, fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estavam para fazer comparecer, na mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocou a Pedro no lado, e despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Eu vou parar porque eu gostaria de ler uma referência, né? Lá em Lucas 18... Yeshua nos revelou a parábola do dever da gente orar e nunca desfalecer.
E ele comparou como uma viúva que vai diante de um rei, juiz, né? Que é iníquo, mas que ele ouve a importunação dessa mulher, né? Ele contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Havia naquela mesma cidade uma viúva e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra os meus adversários. Né? A gente tem que estar assim diante do trono do Senhor, né? E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus e não respeita aos homens, todavia, com esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E a palavra também diz pra gente, né? Pedir, dá-se-vos-á. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia ou de noite, ainda que tardio para com Ele? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu gostaria que os irmãos também abrissem Lucas 11, do versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhes? Se ele responder de dentro e disser: não me importune, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar? Digo-vos que ainda que se não levantar a dá-los, por ser seu amigo, levantará, todavia, por causa da sua importunação. E lhe dará tudo quanto que houver de necessário. E eu vos digo: pedi, dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porquanto qualquer que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á a porta. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir ovo, lhe dará escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, o Espírito àqueles que lhe pedirem. Eu gostaria que a gente abrisse também Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. 1 Tessalonicenses 5:17. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Colossenses 4:2. Nós já sabemos tudo isso, mas temos que praticar, né? Perseverar em oração, velando nela com ações de graça, né? Com agradecimento. Vamos voltar lá para Atos. O 8 diz: e disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia e não sabia qual era o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão, né? Ele era tão impossível que ele achou que aquilo que estava acontecendo com ele era uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo quanto o povo dos judeus esperavam, né? Maquinava contra ele. E o Senhor realmente peleja, né? Nossas guerras. Lá em 1 Samuel, fala do fato de quando Nabal zomba de Davi, né?
E Davi sente o desejo de matar, e o Senhor livra Davi de sujar suas mãos e envia Abigail para apaziguar Davi. Mas depois o próprio Deus mata, né, Nabal. 1 Samuel, deixa eu ver aqui onde eu anotei. No 10 ele fala, Nabal, né? Respondeu aos criados de Davi: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Né? E Satanás faz assim também, né? Aí eu quero ler o versículo. Não sei onde eu anotei aqui. - 38 e 39. Que fala: e aconteceu que, passando quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta, da mão de Nabal. E assim o Senhor faz, né? E deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. E quando a gente vai ler lá, né, é isso que acontece com Herodes também. Quando ele vai diante do povo, Atos 12, voltando para Atos 12. O próprio Deus envia o seu anjo para feri-lo. E ele morre. E aí a gente vê que quando a gente persevera em oração e obediência, o próprio Deus vinga a nossa causa. Né? Aleluia. A nossa postura é só permanecer. Obrigada, Senhor. E mesmo diante da dificuldade, perseverar. Porque eu imagino que para aquela congregação foi difícil ouvir a notícia que Pedro estava preso e seria morto. Até porque o Senhor já tinha permitido a morte de Tiago. Né? Provavelmente para eles foi uma notícia muito ruim. Mas a atitude que eles tiveram de orar e clamar diante do Senhor é muito importante, porque a gente, sacerdote, não pode deixar de clamar. Independente da situação, a gente tem que permanecer, perseverar em oração. Aleluia. Né? E isso na vivência é difícil, porque é fácil a gente falar, mas quando a gente passa realmente, o homem ele é desmotivado. Em todo o tempo a gente vê na palavra o Senhor enviando os seus anjos e enviando os seus mensageiros para dizer: anima-te, né? Levanta-te, come a palavra e vai. E assim a gente tem que ser, né? Perseverar no Senhor. Mas antes eu gostaria de abrir, que a gente comentou que Satanás ele desdenha, e desdenha mesmo, e envia até os seus, né? Neemias 1 dá um exemplo disso, que Neemias, quando ele estava no cativeiro, que ele soube do estado de Jerusalém, ele ficou muito triste, né? Porque ele viu as portas de Jerusalém queimadas, ele viu o templo destruído, e houve muita tristeza no seu coração. Mas a palavra diz que ele se pôs a jejuar e a orar e a clamar ao Senhor. Né? E o Senhor usou para reedificar os templos, as portas e os muros, né, de Jerusalém. Neemias, eu vou ler um. Mas interessante que sempre o Satanás levanta, né, Sanbalat e Tobias, para poder zombar. E na verdade é para tentar nos desmotivar, né? Nos fazer olhar para trás. Aí, Neemias 1, 2 fala: e veio Anani, um dos meus irmãos e alguns de Judá, e perguntaram-lhe pelos judeus que escaparam do restante do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram: o restante não foram levados para o cativo, lá na província estão em grande miséria, né? O povo estava em miséria, o Senhor tinha permitido, até mesmo porque, se a gente for ler, por causa do pecado, né? E desprezo o muro de Jerusalém, fendido as suas portas, queimados a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, né, Neemias assentou e chorou e lamentou por alguns dias. Esteve jejuando e orando perante o Deus do céu. Talvez ele não tenha nem tido o que falar diante daquela situação, né?
e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande, temido, que guarda o conserto e a benignidade com os que amam e guarda os teus mandamentos, porque o Senhor nos prometeu, se nós guardarmos, as suas misericórdias nos cercará. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, né? De dia e de noite, teus servos, e faço confissão pelos nossos pecados. Isso é muito importante também, uma coisa que a gente já aprendeu, que toda vez que a gente se reúne para orar diante de uma causa, a gente deve se reunir e confessar os pecados, né? Porque o Senhor nos vê como um só homem. E pelos filhos de Israel, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, seu servo. Lembra-te, pois, da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgrediste, e eu vos espalharei dentre os povos. E vós vos convertereis a mim. Na verdade, o Senhor permite essas situações para que a gente venha se converter e voltar a Ele. E guardareis os meus mandamentos, e fareis então, ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá eu ajuntarei e trarei de novo para esse lugar que tenho escolhido, né? O Senhor falou que se o povo se arrependesse, né, do mais espalhado que eles estivessem, o Senhor os traria de novo para que eles pudessem retornar àquela casa. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força, com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos e a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante esses homens. Então, eu era o copeiro do rei. Mas eu gostaria de ler a referência, acho que é do 4. Eu não anotei aqui, eu até tinha anotado errado. Mas é quando o Sanbalate vê, né, e fala, né, esses judeuzinhos, e zomba. É 6 mesmo. Isso. Neemias 6. É o que Satanás vai tentar fazer, né? Colocar as situações, trazer a zombaria, para tentar nos desmotivar, para que a gente olhe para trás. Da mesma maneira, 4, vieram a mim 4 vezes, e da mesma maneira eu lhe respondi. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Mas não era esse não. Era o 4:1. 4:1. Isso, é. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e dos exércitos de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes, do pó, das pedras que foram queimadas? Se o Senhor quiser, Ele traz existência, né? Vamos abrir lá em Salmo 115, que também fala sobre isso. Salmo 115, 1 fala: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu santo nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo quanto lhe apraz. E até me lembra da intercessão de Moisés, né? Quando o Senhor ia destruir o povo, Moisés clamou isso ao Senhor: Senhor, não faça isso. O que dirão as nações? Né? Trouxe o Senhor esse povo para matar no deserto, né? Vamos abrir lá em Tiago 5. Versículo conhecido, que a palavra diz que a oração do justo é muito eficaz, e é mesmo. Tiago 5. Até a palavra fala, né? Se está alguém entre nós aflito, nós devemos orar. 3.
13. Se está alguém entre vós aflito, ore. Se está alguém contente, cante louvores. Se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele ungindo com azeite. Aí no 15 fala, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu fruto. Irmãos, se algum entre vós tem desviado da verdade, alguém vos converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, o pecador salvará da morte e cobrirá multidão de pecados. Mas o que eu queria ler é esse, que fala que a oração do justo muito pode seus efeitos, e que Elias também era homem sujeito às mesmas paixões. E não somente Elias, mas a palavra fala de exemplo de muitos homens, como, por exemplo, José. A palavra diz que não houve um dia semelhante àquele que o sol parou, por causa da oração desse homem, né? E o Senhor fala que a nossa oração tem que ser como a queima de um incenso. Vamos abrir em Salmo 141. E na verdade, a gente tem que estar em posição de justiça diante do Senhor, para que a nossa oração suba como a queima de um incenso. O salmista fala, Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Né? Esse relógio de oração, as nossas orações têm que estar subindo diante do Senhor como incenso. E sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, Senhor, guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas mais com aqueles que praticam a iniquidade. Não coma eu das suas delícias. Fira-me o justo e será isso uma benignidade. Repreenda-me e será como um óleo sobre a minha cabeça, que não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldade deles. Quando os teus juízes foram arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra ou suga da terra, são os nossos ossos espalhados da boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio. Não desampare a minha alma. Guarda-me dos laços que armaram, dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Vamos abrir para terminar lá em 1 João 5:14. Que fala, e esta é a confiança que temos nele. E se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que se nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos a petição que lhe fizemos. E é isso, irmãos. O Senhor ministrava para a gente perseverar, né, na oração, não desistir, ainda que venham as dificuldades, ainda que o Senhor permita as situações que nossos olhos vejam, até de não ter mais solução. Eu até já tinha compartilhado que já tem muito tempo atrás, né, que eu tinha sonhado que a gente tirava mesmo tudo lá da igreja, né, e depois vinha a notícia que o Senhor trazia a solução. E pode ser que o Senhor permita mesmo, né, chegar numa situação que a gente veja que não há mais solução, mas a gente tem que continuar perseverando no Senhor, porque assim como não houve solução para Pedro e o Senhor trouxe a solução, assim também trará para nós, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu creio no meu coração com toda a convicção que o Senhor trará, não porque a gente quer, mas porque ele assim falou que trará. Aleluia. Né? Mas ele tem procurado aqueles com quem ele pode contar. Com as últimas palavras eu tenho percebido que o Senhor tem falado muito para a gente voltar, e as últimas palavras da congregação foi sobre isso também, né? E eu vejo que todas as vezes que Israel esteve no cativeiro, foi por causa da desobediência. O Senhor permitiu para abater, para humilhar, para fazer o povo voltar. E talvez seja isso que o Senhor esteja trabalhando no nosso meio, para que a gente realmente volte,
né? Quem sabe o Senhor não esteja dando esperança para aqueles que têm se afastado no seu coração, né? Quem sabe o Senhor não tenha dado oportunidade nesse momento de deserto, porque a palavra diz que saindo o povo do Egito, né, e indo para a terra, o Senhor reservou, mas matou aqueles que não creram, né? E quem sabe o Senhor não esteja dando oportunidade para que a gente realmente volte e se converta dos nossos maus caminhos, para que sejamos sarados, então voltemos à terra que Ele tem nos prometido, porque o Senhor falou isso para Israel, né? Que se eles se humilhassem e confessassem os seus pecados e voltassem, então o Senhor ouviria do céu, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. E o Senhor tem dado tempo. Esse tempo de deserto é tempo de espera, é tempo de perseverança e é tempo de oportunidade para aqueles que não têm crido na palavra do Senhor se arrependerem e voltarem. Amém? Eterno nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aleluia. Adonai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos, Senhor, nessa casa para Te buscarmos, Senhor. Achei, nós clamamos a Ti, Senhor, que Tu possa nos fortalecer, Senhor. Senhor, que Tu possa, Senhor, colocar-nos, Senhor, firmados na Tua rocha, que é o Teu Filho Yeshua, para que de maneira nenhuma, Senhor, olhemos para trás. Tu mesmo disseste por meio da Tua palavra, Senhor, que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Senhor, nos ajude a estar na posição dos Teus profetas, Senhor, que todo o tempo proclamava a Tua palavra e se humilhava e buscavam e se arrependia dos seus maus caminhos e se colocava na posição, Senhor, pelo Teu povo, Hashem. Eu te peço, Senhor, por esses que estão aqui nesse lugar, por aqueles que não vieram. Senhor, se há ainda entre nós, Senhor, corações endurecidos, Senhor, que não querem se arrepender, que estão obstinados, Hashem, que Tu possa separar aqueles que são Teus, Senhor, aqueles que Te pertencem, aqueles que têm Teu selo, pois está escrito que o Teu selo fica firme, e aquele que teme ao Senhor se aparta da iniquidade. Hashem, que Tu venha verdadeiramente levantar um exército, um povo santo, Senhor, no nosso meio, Senhor, que verdadeiramente Tu aperfeiçoe nosso coração para desfrutarmos da terra que Tu tem nos prometido, Senhor, e não somente das, Senhor, promessas terrenas, mas daquela que nós aguardamos, Senhor, que são as celestiais, Senhor. Fortalece-nos nessa noite, Pai, os corações, Senhor, abre os entendimentos daqueles que estão cegos, Senhor, e com seus corações sobrecarregados e endurecidos. Nos ajuda nesse propósito de oração a incessantemente clamarmos diante da Tua face, Senhor, não com vãs repetições, Senhor, mas com o coração quebrantado e contrito e arrependido diante do Senhor, para que o Senhor suba as nossas orações como a queima de um incenso, para que o Senhor ouça, Senhor, da Tua morada, Senhor, e venha, Senhor, e nos sare, Senhor, em nome de Yeshua, Senhor, que em cada reuniões que nós temos feito nesse lugar, Senhor, que maravilhas Tu possa operar, Senhor, que verdadeiramente Tu possa nos fortalecer, nos revestir de força, Senhor, como Tu revestiu a Caleb, Senhor, em nome de Yeshua, Senhor, que verdadeiramente, Pai, Tu possa nos revestir do Teu Espírito para que possamos perseverar sem olhar para trás. Oh, Senhor, não nos deixe, Senhor, andar na carne, Senhor, em nome de Yeshua, se Teu povo tem andado carnal, converte os corações, Senhor, pois verdadeiramente só aquele, Senhor, que anda na Tua palavra consegue perseverar. Senhor, que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor, que no dia mau, Senhor, estejamos habitando debaixo das Tuas asas, Senhor, e que verdadeiramente o Senhor seja a nossa fortaleza. Hashem, abençoe esse lugar, toma aquela casa de oração, nós clamamos por aquele lugar, envia Teus exércitos de anjos, Senhor, em nome de Yeshua, guardar aquele lugar, impeça, Senhor, o ímpio de adentrar naquele lugar e tocar nas coisas que é Tua, Hashem, porque não é do homem, mas é Teu, te pertence, são Tuas, Senhor, e nós clamamos a Ti que Tu seres aquele lugar, Senhor, em nome de Yeshua, que Tu frustre os intentos do homem maligno, Senhor, e que ainda que haja zombaria, Senhor, ainda que hajam bocas, Senhor, falando, que sejam confundidos e envergonhados, pois a Tua palavra diz que não serão confundidos aqueles que confiam no Senhor, mas confundidos serão aqueles que se levantarem contra nós sem causa, Senhor, que verdadeiramente o Teu nome seja exaltado, como foi exaltado na vida de Daniel,
Daniel, Senhor, que o rei teve que reconhecer que verdadeiramente o Deus do Daniel é o Senhor, o eterno, todo-poderoso, que assim também reconheça no nosso meio, e que o povo que se reúne aqui, Senhor, não se reúnam só de lábios, de aparência, mas em verdade, com o coração arrependido, para que tu possas operar. Assim nós te agradecemos por essa oportunidade e por essa noite, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.